Somos guardiões, mas também um bando de miseráveis que lutam constantemente contra perigos e loucuras. O corredor do lado de fora da janela estava fechado, com as paredes geladas. A sala estava iluminada por luzes amarelas brilhantes. A declaração de Dan Smith ecoou, enviando golpe após golpe ao coração de Klein. Isso o deixou temporariamente sem palavras. Dan balançou a cabeça e sorriu quando viu Klein em silêncio. Você está muito decepcionado. Aliens não são como você imagina. Estamos sempre à beira do perigo. Sempre há um preço para qualquer ganho. Klein se recuperou do choque e respondeu com a voz trêmula. Era verdade que ele nunca imaginou que a aura, a extraordinariedade e os aspectos inusitados de um além pudessem conter ameaças tão ocultas. Talvez fosse apenas porque ele estava ouvindo uma descrição sem tê-la testemunhado em primeira mão e que havia sido sugado para o vórtice com um incidente peculiar já acontecendo. Klein logo controlou seu medo, inquietação, preocupação e apreensão. É claro que a ideia de recuar era inevitável. Ela persistia e se recusava a ir embora. Nada mal. Muito maduro e racional. Dan terminou o último gole de café e acrescentou. Além disso, aliens não são tão poderosos quanto você imagina, especialmente um além de sequência baixa. Por que usaríamos um para representar o grau mais alto e 9 o mais baixo? Isso não é contra a intuição e a lógica. A sequência baixa que frequentemente mencionamos se refere a um grau baixo ou a um número alto. Eles são o ponto de partida da cadeia de sequências. Certo? Onde eu estava? Sim, aliens não são tão poderosos quanto você imagina. O poder de um além de baixa sequência não é páreo para armas de fogo, muito menos para canhões. Elas são simplesmente mais fascinantes e indefensáveis do que armas de fogo. Se você tiver a chance de se tornar um além no futuro, deve considerar cuidadosamente o que eu disse hoje. Não tome uma decisão precipitada. Klein deu um sorriso autodepreciativo. Eu nem sei quando terei essa oportunidade. Ele sentiu que não perderia a oportunidade se ela se apresentasse. Consumir a poção errada ou uma poção de nível superior na sequência poderia ser praticamente evitado. O maior perigo potencial eram as influências sutis que as poções exerciam e o que ele experimentava por ter percepções auditivas e visuais aguçadas. Para o primeiro, ele poderia se basear nas experiências de gerações anteriores. Contanto que não tivesse pressa em progredir e pacientemente assumisse o controle de seus poderes, as chances de perdê-lo eram relativamente baixas. Além disso, ele ainda precisava resolver o problema potencial que enfrentava no momento. Precisava compreender a essência do misticismo e buscar uma maneira de transmigrar de volta. Essas eram as razões subjacentes para dar o primeiro passo. Ele não almejava posições de sequência mais elevadas. Se fosse fácil perder o controle, ele poderia simplesmente esquecer o avanço, permanecer em sua sequência original e confiar no conhecimento para planejar um caminho para casa. Era desnecessário elaborar sobre os riscos potenciais. Na época em que Klein realizou o ritual de aumento de sorte, ele quase enlouqueceu. Os murmúrios que quase o fizeram explodir ainda estavam frescos em sua mente. Não eram inevitáveis por não se tornar um além. Portanto, era melhor obter poderes que lhe permitissem se defender. Com isso em mente, Klein sentiu que os prós superavam claramente os contras. Isso fez com que seus pensamentos de abstinência quase desaparecessem. Dan pegou seu cachimbo novamente enquanto seus olhos cinzentos exibiam um traço de sorriso. Não posso lhe dar uma resposta precisa sobre isso. Para se tornar um além, primeiro, você precisa fazer contribuições suficientes. Talvez amanhã ou depois, você consiga interpretar documentos antigos cruciais. Talvez você possa nos dar ideias valiosas para um de nossos casos. Em segundo lugar, depende dos arranjos dos superiores. Ninguém pode ter certeza. Certo, acredito que você já deve saber bastante sobre aléns. No futuro, não tome uma decisão precipitada. Agora, vou apresentar a você as funções civis da nossa equipe Falcão Noturno. Ele se levantou e caminhou até a porta. Apontou na direção oposta ao portão Shanice e disse: temos um contador e outra pessoa encarregada de providenciar o necessário e coletar os suprimentos distribuídos pela igreja e pelo departamento de polícia, enquanto serve como cocheiro. Eles são profissionais e não precisam se revezar, então podem descansar nos fins de semana. Os outros 3 funcionários civis são Rosane, Bradit e o velho Neil. Suas funções incluem atender visitantes, limpar os quartos e redigir arquivos de casos e listas de registro de inventário. Eles também guardam o arsenal, o depósito e os arquivos, fiscalizando rigorosamente o registro caso alguém queira entrar, retirar ou devolver algum item. Cada um deles tem um dia de folga por semana, exceto domingos. Eles negociam entre si a organização dos turnos noturnos e dos dias de descanso. Então, meu escopo de trabalho é o mesmo de Rosane e dos demais. Klein afastou seus pensamentos sobre os aléns e tentou esclarecer suas responsabilidades profissionais. Não precisa. Você é um profissional, disse Dan com um sorriso. No momento, você tem 2 tarefas. Primeiro, toda manhã ou tarde, dê uma volta lá fora. Concentre-se nas várias ruas que levam da casa do Welsh até a sua. O quê? Klein ficou perplexo. Que tipo de trabalho é esse? Isso é muito profissional. Dan enfiou as mãos nos bolsos do blusão preto e disse: depois que confirmar que perdeu a memória, encerraremos o caso de Welsh e Naya. Da mesma forma, o diário da família Antígono desapareceu completamente. Suspeitamos que você o trouxe consigo. Você pode tê-lo escondido no caminho para casa, o que pode ser o motivo pelo qual não encontramos nenhuma pista em sua casa. Provavelmente, esse também é o motivo pelo qual você não estava lá e optou por cometer autocídio em casa. Embora você tenha sido misteriosamente influenciado e tenha esquecido este pedaço de memória, o espírito e o cérebro humano são muito fascinantes, então pode haver vestígios residuais.
Dali pode não ser capaz de obtê-los por meio de seus meios como médium, mas isso não significa que eles não existam. Talvez você sinta uma sensação de déjà vu em um ponto familiar e crítico. É isso que desejamos obter. Entendi. Klein ficou esclarecido. A dedução dos falcões noturnos sobre a localização do diário era de fato razoável. Ele era o único vivo entre os envolvidos. Só ele teve tempo e motivação para levar o diário e escondê-lo no caminho de volta. Se você conseguir encontrar o diário dessa forma, provavelmente terá feito uma contribuição suficiente para se tornar um além, encorajou Dan, revelando indiretamente a importância do diário. Espero. Klein assentiu. Dan mudou de assunto novamente. Em segundo lugar, você tem um dia de folga por semana. Você pode escolher qual dia será por enquanto. Quando não estiver lá fora, vá até o nosso arsenal e leia a literatura e os livros canônicos. Este é um trabalho para um historiador profissional. Quando terminar todos eles, você terá que começar a se revezar com o velho Neil e os outros. Tudo bem, sem problemas. Klein deu um suspiro de alívio. Isso não é algo muito difícil. Nesse momento, Dan virou o corpo pela metade e apontou para os portões pretos que se abriam para fora e que estavam gravados com 7 emblemas sagrados. Este é o portão de Shonis. Recebeu o nome do criador do moderno sistema Falcão Noturno, o arcebispo Shonis. Há um sob a catedral central de cada grande cidade. É guardado por membros formais dos Falcões Noturnos em rodízio. Lá dentro, há pelo menos 2 guardiões enviados pela igreja, além de inúmeras armadilhas. Você não deve se aproximar em hipótese alguma, caso contrário, o infortúnio cairá sobre você. Isso parece assustador. Klein expressou seus sentimentos. A área interna é dividida em algumas zonas. Lá dentro, estão armazenadas certas fórmulas de poções para certas sequências e outros materiais mágicos. Também é usada para aprisionar temporariamente hereges, mutantes, cultistas e membros de organizações secretas. Eles eventualmente serão enviados para a Catedral Sagrada. Dan introduziu de passagem. Catedral Sagrada, a sede da Igreja da Deusa da Noite Eterna, localizada no Condado de Inverno, ao norte do reino, a Catedral da Serenidade. Klein assentiu levemente, como se estivesse refletindo sobre o assunto. Além disso, há todo tipo de documentos e registros confidenciais lá dentro. Quando você obtiver uma autorização mais alta, poderá ter a chance de lê-los. Dan hesitou por um instante antes de acrescentar. Atrás do portão Shonis, também há artefatos selados no porão. Artefatos selados. Klein refletiu sobre os termos. Parecia um termo especializado. Alguns dos itens extraordinários que coletamos e recuperamos são simplesmente importantes e mágicos demais. Se caírem em mãos erradas, causarão uma destruição imensa. Portanto, temos que mantê-los estritamente confidenciais e vigiá-los cuidadosamente. Mesmo nós, só podemos usá-los em circunstâncias especiais. Além disso, dito isso, Dan fez uma pausa antes de continuar. Além disso, há algumas coisas lá dentro que são muito especiais. Elas têm certas características vivas que podem atrair os guardiões. Elas influenciariam o ambiente, tentariam escapar e causariam resultados catastróficos. Elas precisam ser rigorosamente controladas. Que fascinante, comentou Klein melancolicamente. A sede dos Falcões Noturnos classificou esses artefatos selados em 4 graus. Grau 0 representa extremamente perigosos. Eles são da mais alta importância e da mais alta confidencialidade. Não devem ser investigados, disseminados, descritos ou espionados. Só podem ser selados no porão da Catedral Sagrada, descreveu Dan em detalhes. Grau 1 é altamente perigoso. Eles podem ser usados de maneiras limitadas. Sua autorização de segurança é limitada a bispos diocesanos ou diáconos dos Falcões Noturnos e acima. A Catedral Central de sedes diocesanas como Baclund pode armazenar de 1 a 2 artefatos. O restante será entregue à Catedral Sagrada. Grau 2 é perigoso. Podem ser usados com cautela e moderação. A autorização de segurança exige que o jogador seja bispo ou capitão de uma equipe de falcões noturnos ou superior. As catedrais centrais nas diversas cidades podem armazenar de 3 a 5 artefatos. O restante será entregue à Catedral Sagrada ou à sede da diocese. Grau 3 é consideravelmente perigoso. Deve ser usado com cautela. Só pode ser aplicado em operações que exijam 3 ou mais pessoas. A autorização de segurança exige que o jogador seja membro formal dos Falcões Noturnos. No futuro, vocês verão os documentos correspondentes. Através dos números, vocês poderão entender o que eles representam. Por exemplo, 225 significa que se trata de um artefato selado de grau perigoso número 125. Enquanto Dan continuava, ele se virou de repente e voltou para o seu quarto. Tirou um pedaço de papel do fundo da gaveta. A propósito, veja só isto. Há 3 anos, um arcebispo recém-nomeado perdeu o controle. Por alguma razão desconhecida, ele invadiu os vários níveis de proteção e desapareceu misteriosamente com um artefato selado de grau 0. Memorize esta foto. Se o encontrar, não o alerte nem o perturbe. Volte imediatamente para relatar o ocorrido, ou a chance de você morrer em serviço é de 1000%. O quê? Klein recebeu o pedaço de papel. Não havia título, apenas uma foto em preto e branco com algumas linhas de palavras. Ince Zangville. Masculino. 40 anos. Ex-arcebispo. Um guardião que fracassou em sua promoção, foi seduzido pelo diabo e corrompido. Ele escapou com o artefato selado 008. Traços particulares são: a imagem retratava Ince Zangville vestindo uma túnica clérigo toda preta, com botões dos 2 lados, e um gorro macio. Seu cabelo era loiro escuro e suas pupilas eram tão azuis que chegavam a ser quase pretas. Ele tinha um nariz arrebitado e lábios fortemente franzidos.
Seus traços faciais eram como uma escultura clássica, sem rugas. A característica mais marcante era que ele era cego de um olho. A descrição do corrompido é muito detalhada, mas a única coisa sobre o artefato selado é seu codinome. Klein honestamente ofereceu sua primeira impressão. É por isso que está sob a mais alta autorização de segurança. A busca pelos artefatos lacrados número 008 é descrita apenas verbalmente e nunca por escrito. Mesmo assim, a descrição será pequena, disse Dan com um suspiro. 008 parece ser uma pena comum, mas não precisa de tinta para escrever. Só isso. Dan não se aprofundou no assunto. Puxou a corrente dourada de seu blusão preto e tirou um lindo relógio de bolso da mesma cor. Abriu com um clique e deu uma olhada antes de apontar para fora. Já lhe contei tudo o que precisa saber. Vá ao arsenal encontrar o velho Neil. Peça a ele para organizar os documentos que você precisa ler. Ele não é um escrivão civil comum. Já foi membro formal, mas devido à idade avançada, não conseguiu ser promovido. Sua saúde está debilitada, então não é mais adequado para ele lidar com casos. Além disso, ele não deseja se tornar um guardião interno nem descansar em casa. Tudo o que ele deseja é ser acompanhado por documentos e registros.